Olá, sejam bem-vindos ao Rotary na TV desta semana, direto da cidade de Águas de Lindóia, do Hotel Monte Real Resort, onde acontece a 28ª Conferência do Distrito 4420 do Rotary International. Na oportunidade, o casal governador Carlos Torce e Sônia Mara recebeu aí mais de 1.000 rotarianos, entre convidados, familiares, para celebrar o sucesso do ano rotário 2018-2019. Vamos dar uma olhada aí nas plenárias, reuniões de trabalho, tudo que de melhor aconteceu nesse grandioso evento rotário. Ao meu lado, Fernando Mitre e Fábio Panunzio, jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fábio aqui com prazer hoje do seu chefe e amigo direto o acompanhando nessa palestra. Prestigiaram a 28ª Conferência Distrital do Distrito 4420. Mitre, primeiramente, pegando até como um gancho a tua palavra hoje para os rotarianos, é preciso ponderamento no cenário que a gente vive, né? Fala para nós como isso pode ser inserido em entidades não governamentais como a nossa. Eu acho, inclusive, que a democracia é da natureza da democracia moderar posições, criar condições para que haja entendimento. Eu acho que o Brasil precisa de uma pacificação geral para aprovar as matérias que são fundamentais para colocar a economia nos trilhos, produzir riqueza e gerar emprego. É o que a gente precisa. Agora, essa ponderação no aspecto nacional e político, ela também deve ser aplicada dentro das instituições como a nossa, ou seja, um distrito de Rotary, um clube de Rotary não vai frutificar se tiver atrito, conflitos, enfim. Ponderação está presente em todos os ambientes, né, Mitre? Não há nenhuma dúvida. Eu acho que nós vivemos um ambiente muito conturbado, que começa a perturbar a vida nacional, e isso precisa ter, de alguma maneira, uma moderação, né? Eu acho que começa na área política também, onde é preciso que haja moderação para que a articulação ocorra e para que a boa política legítima, a política transparente, aquela que visa o bem comum, possa ser levada a efeito. Agora, Panunzio, quando o Rotary se dispõe a trazer um conteúdo no modelo de vocês dois para o nosso debate, traz informação para a gente. Eu queria que você comentasse o nível assustador que a nossa República vive nos termos da desinformação, advento das mídias sociais, mídias eletrônicas, enfim. Desinformação não pode estar presente numa instituição igual a nossa, né? Que não depende do governo para sobreviver, né? Somos voluntários em nossas causas. Fale disso. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, porque hoje o jornalismo é uma atividade que está sofrendo assim, críticas que não merece, outras críticas que são merecidas até para a gente corrigir os rumos, mas sempre um prazer muito grande, eu acho que é de uma utilidade muito importante para nós também, esse feedback que essa plateia tão atenta, tão bem informada nos deu. Então assim, eu agradeço, porque realmente a cada dia que passa ficam mais raras essas oportunidades de colocar os elementos de informação para que as pessoas possam ter a sua própria opinião. Agora, Mitre, para encerrar da tua parte, como que instituições como o Rotary podem contribuir para esse debate? A gente sabe que o Rotary não tem política, não tem religião, mas enfim, quando ele promove esse tipo de discussão, ele colabora de alguma forma. Não só em Rotary, mas as outras instituições não governamentais, como ela colaboraria nesse sentido? Eu acho que o Rotary já colabora, para começar, colabora dando um exemplo extraordinário. Eu acho que o que acontece nessa instituição é um exemplo para todo mundo, não é? Eu estava examinando até a forma de atuação do Rotary, a fórmula interna, inclusive, né? Aqui a alternância de poder é sagrada, né? De ano em ano vocês já vão alternando as lideranças. A continuidade é garantida. São dois grandes desafios para qualquer organização: alternância de poder e continuidade. Vocês têm isso. As intenções do Rotary saem das suas fronteiras e chegam até a sociedade. Isso é da maior importância.
Agora, para encerrar do ponto de vista jornalístico, Panuzio, hoje tivemos uma personagem muito forte aqui em termos de sugestão de pauta, né? A Loriane foi uma palestrante. Até onde instituições como o Rotary pode servir de subsídio ao nosso trabalho no jornalismo? Olha, primeiro, esse trabalho como entidade do terceiro setor é muito importante porque restam algumas coisas que são complementares à atividade estatal e também à atividade privada. Por exemplo, no caso dessa moça, é visível porque ela é o exemplo de transformação promovido pelo Rotary. Mas tem muitas outras coisas que também exemplificam isso muito bem, né? Por exemplo, as campanhas de vacinação no mundo, a tentativa de colaborar com a erradicação da polio. Então, assim, é fundamental e seria muito bom que as pessoas pudessem saber mais sobre o Rotary para entender o sentido de uma palavra que pouca gente conhece no Brasil, chamada mecenato. É muito importante, isso constrói a cultura do Ocidente, dos países civilizados. Aqui, por enquanto, fica restrito a iniciativas como essas de vocês, que ainda bem que existem, porque senão não haveria nada. Legal, pessoal. A gente agradece a participação de Fábio Panuzio, jornalista, o Fernando Mitre também, diretor do Grupo Bandeirantes de Comunicação nessa área de jornalismo. Enfim, eles prestigiaram a 28ª Conferência Distrital do Distrito 4.420. Ao meu lado, a jovem Loriane Eide, que é psicóloga, também foi uma das palestrantes aqui na Conferência Distrital do nosso distrito aqui em Águas de Lindóia. Loriane, acima de tudo, uma palestra motivacional, você traz a sua experiência de vida para os interactianos, rotaractianos e para os rotarianos, né? Queria que você falasse qual foi a experiência em Rotary que te fez transformar. Você passou por um processo de intercâmbio, foi morar na Colômbia, voltou transformada. Conta um pouquinho o que Rotary te transformou então em um curto espaço de tempo. Então, as experiências foram muitas, mas principalmente o Rotary, ele me mostrou que existe um mundo maior do que eu conhecia na época e que tem um lugar para mim nesse mundo. Ele me incentivou, me acolheu a minha família e nos ajudou então a descobrir todas as possibilidades que nós temos dentro do mundo, né? Por meio dos incentivos, por meio do apoio e do companheirismo também. Legal, você contou na sua palestra, vou te pedir até para você falar o nome da palestra, enfim, a tua experiência com teus pais, uma origem muito humilde, os teus pais se esforçavam para criar você e os irmãos, surgiu essa oportunidade, você foi identificada na escola, teve a oportunidade de estudar na Colômbia, e foi onde o Rotary surgiu na sua vida. Qual é o nome da palestra e como isso se deu? Como é que você foi parar na Colômbia e voltou com a visão transformada? O nome da palestra é Um Sonho de Transformação chamado Jovem Destaque. Jovem Destaque é um programa de intercâmbio que existe dentro do meu distrito 4730, que oportuniza jovens que são carentes, que não têm muito recurso financeiro, mas que têm boas notas no colégio, são líderes dentro da comunidade e dentro das suas famílias também. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho uma origem rural, né? Meus pais ainda até hoje moram numa comunidade que se chama Fazendinha, uma comunidade do interior da cidade de Rio Negro. Passamos por algumas dificuldades aí no meu tempo de infância, adolescência. E o Rotary me descobriu por meio de uma professora que trabalhava lá no meu colégio e me deu essa oportunidade de participar do programa de seleção de intercambistas jovens destaque. E foi por meio desse programa que eu fui para a Colômbia no ano de 2009-2010. E quando você voltou da Colômbia, você já tinha certeza que ia seguir na psicologia? Como é que essa experiência no estrangeiro abriu as portas para você ser uma profissional graduada, com uma profissão reconhecida por lei hoje? Então, dentro desse processo de seleção do programa Jovem Destaque, ele é acompanhado por psicólogas. E uma das psicólogas, ela se chama Anaídes, inclusive ela estava comigo hoje participando da palestra também, e eu me inspirei neles, principalmente para escolher a profissão que hoje eu amo muito. E hoje a Loriane, ela já está formada, graduada há quanto tempo? Eu me formei em 2016, então vamos fazer a conta aí, já fazem 4 anos, 2016? 3 para 4 anos. 3 para 4 anos, eu também fiz uma especialização, hoje eu sou psicóloga especialista em psicologia corporal. Atuo lá na minha cidade, num consultório, tenho um espaço terapêutico
lá na minha cidade. Agora, a gente sabe que você, para sobreviver, precisa hoje praticar, exercer a sua profissão, é óbvio. Mas você hoje abraçou a causa do voluntariado também em Rotaract. Nada melhor do que se espelhar na sua realidade para emprestar um pouco agora do teu conhecimento para outros jovens que vão surgir na mesma situação que você surgiu lá atrás. Isso é gostoso, né? Sim, com toda certeza. O Rotary ele mudou a minha vida 2 vezes. A primeira delas, quando me escolheu para participar desse programa de intercâmbio do Jovem Destaque, e a segunda, quando eu fui convidada para fundar um Rotaract lá na minha cidade. É uma experiência incrível. É você ficar amigo, mas amigo do peito, de pessoas que têm os mesmos objetivos que você, que é se profissionalizar, que nós exercemos a liderança dentro do clube, mas também se doar no trabalho voluntário para ajudar as pessoas e principalmente ajudar os jovens dentro do nosso clube. Eu sou muito orgulhosa dos meus companheiros rotaractianos lá do Rotaract Clube de Rio Negro, que inclusive agora às 17 horas estão em reunião lá em Rio Negro e eu estou aqui muito feliz de poder representá-los. Legal, nós estamos gravando aqui em pleno sábado e ela falando que os rotaractianos trabalhando em pleno sábado, né? Trocando lazer e diversão pelo voluntariado. Para a gente encerrar, Loriane, qual foi a experiência que você viveu aqui hoje, o nosso governador Carlos Torce, o público que lhe acolheu? Fale um pouquinho, eu sei que você já palestrou em outros eventos de Rotary pelo Brasil, mas fale da experiência vivida aqui em Águas de Lindóia, na nossa 28ª Conferência Distrital. Eu tive a primeira experiência dando meu testemunho no Instituto de Rotary, que foi em Fortaleza, em setembro desse ano. Quando eu desci do palco, uma das primeiras pessoas que veio conversar comigo foi o governador Torci. Aconteceu o evento no dia 2, dia 3 de setembro eu tenho mensagem dele no meu celular. Então por isso essa era sim uma das conferências que eu estava aguardando ansiosa pelo carinho que desde esse momento ele demonstrou por mim. Por nós, né? Pela Naides também. E quando eu cheguei aqui fui bem recebida por todos e o carinho que vocês têm realmente aquece o nosso coração. Para encerrar agora, Loriane, de verdade, quem está nos assistindo não necessariamente é um rotariano, um rotaractiano, interactiano. Nós estamos falando para um público de televisão. Qual é o caminho das pedras que você daria ou um aconselhamento para um jovem que não queira desistir do seu sonho e pode encontrar no Rotary um apoio necessário para isso? Essa é uma pergunta tão ampla, mas eu posso dizer que nunca perdam a esperança. Porque tenham esperança que vocês podem, no potencial que cada um de vocês tem. Oportunidades, se você não tiver elas, busque-as, faça-as, construa elas. Porque o jovem ele tem um potencial e uma energia que é único deles. Então usem isso pelo bem de vocês, mas principalmente compartilhem isso com o mundo, porque o mundo precisa da nossa força jovem. Legal, que emocionante ouvir a Loriane aqui na nossa 28ª Conferência Distrital, o Mundo Encantado do Rotary. Voltamos à nossa conferência distrital. Ao meu lado, Mário César de Camargo, nosso curador da Fundação Rotary e o diretor de Rotary International também, já eleito. Mário, 28ª conferência, 28ª reunião desse distrito tão poderoso, tão emblemático em nosso rotarismo brasileiro. Eu queria que você fizesse uma análise desses 3 dias que nós passamos juntos aqui em Águas de Lindóia. Qual é o saldo positivo deste encontro? Marcelino, eu tenho um grande orgulho, como diretor eleito, em representar esse distrito. O 4420 tem uma longa tradição de realizações rotárias, tanto na Fundação Rotária quanto no Rotary Internacional, em termos de desenvolvimento do quadro associativo. E a conferência é o pico dessa realização. É onde são apresentados os resultados da gestão e o 4420 mais uma vez mostrou que tem capacidade de agregar serviço, que tem capacidade de promover projetos de subsídios globais junto à comunidade, tem capacidade de aglutinar rotarianos em um número pouco visto em outras conferências, e eu tenho estado em várias em nível mundial. A nossa conferência normalmente beira 2.000 pessoas. Para vocês terem uma ideia, as conferências às quais tenho comparecido variam entre 400 e 800 pessoas. Ou seja, a conferência do 4420 é um ponto fora da curva. E eu tenho grande orgulho disso, ela serve como inspiração, ela tem conteúdo, ela tem organização, obedece ao horário, tem palestrantes de Rotary, tem palestrantes externos que vêm ao mesmo tempo aprender sobre Rotary e ensinar-nos
sobre o Brasil, como nós tivemos hoje aqui. Nós tivemos a presença do Mário Sérgio Cortella, tivemos a presença do Cristian Barbosa, a presença do Fernando Mitre, do Fábio Panunzio, enfim, gente que vem abrilhantar, que vem instilar conteúdo no aprendizado que a conferência do 4420 sempre proporciona. Mário César, uma das coisas que também chamou a atenção nesse nosso trabalho é a continuidade, um comitê de planejamento estratégico, enfim. Você acha que o know-how do nosso distrito, a forma de conduzir os trabalhos, está muito próximo daquela estrutura que Rotary International também tem a partir da sua sede? Ou seja, esse é o caminho do fluxo de processos do ponto de vista corporativo, da organização. O que Rotary International e a Fundação Rotary tão bem faz no topo dessa pirâmide, o 4420 está promovendo uma lição de casa semelhante? Marcelino, o maior desafio da nossa instituição, pela mudança anual ou bienal da sua liderança, no caso do diretor, por exemplo, é bienal, é a continuidade. Isso o presidente Carlos Ravisa, já em 99 e 2000, falava. O desafio do Rotary é garantir que você aproveite os talentos de cada gestão, se são necessariamente talentos individuais, você tem qualidades que eu não tenho e vice-versa, e o Rotary se beneficia disso. Todavia, isso tem que ser feito dentro de um contexto de uma pauta mínima de serviços, de um compromisso mínimo com a comunidade, de um compromisso mínimo de continuidade. E o 4420 traçou um plano estratégico que engloba vários governadores, passados, o atual e futuros, em torno de uma pauta mínima da qual o governador não possa sair. Isso também existe em nível mundial. Os presidentes de Rotary hoje paulatinamente se enquadram dentro de um programa que é o planejamento estratégico da instituição. Alguns itens dos quais o Rotary não abre mão e permite ao presidente, obviamente, algumas variações pessoais para que ele dê o sabor do seu intelecto, da sua gestão, do seu conhecimento a cada ano rotário. Mas o nosso principal desafio continua sendo aproveitar o máximo de talento anual e ainda assim garantir uma pauta de continuidade. Falando em continuidade, Mário, você está aí terminando a sua função enquanto curador da Fundação Rotary. A gente sabe que são poucos cargos neste nível em todo o planeta, e você está assumindo o desafio como diretor de Rotary International. O que você tem a passar como mensagem daqui para frente? Quais são as perspectivas do Mário César num cargo tão emblemático como o de diretor? O grande desafio do diretor no Brasil hoje, número 1, número 2, número 3, é aumentar o quadro associativo do Brasil. E não só do Brasil, porque o diretor, hoje, ele administra 31 distritos no Brasil, mais 14 na América do Sul de fala espanhola. Então eu tenho 45 distritos sob minha gestão. O grande desafio nosso é reverter a curva de queda no quadro associativo. O Rotary tem que se modernizar, ele tem que acelerar, ele tem que rejuvenescer os seus procedimentos, admitindo gente mais nova, admitindo mais mulheres e aumentar o quadro, que hoje é de 53 mil, para voltar aos números de 2012 e 13, que eram 57 mil. A mesma coisa acontece na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, no Equador e no Chile, que são os outros países que compõem a nossa zona. Nós precisamos reverter, nós precisamos mandar uma mensagem de modernização, de rejuvenescimento, de engajamento com o programa da comunidade, que é o cerne do sucesso de um clube de Rotary. Então, este é o nosso grande desafio. A Fundação Rotary, por outro lado, ela já está numa trajetória ascendente, ela já encontrou um caminho de sucesso. Hoje os clubes fazem projetos, o 4420 é um exemplo claro disso, outros clubes dentro dos vários distritos no Brasil e fora do Brasil também o fazem. Hoje eles sabem usar o fundo distrital, eles sabem montar projeto, eles sabem encontrar parceiro internacional. Então o nosso grande desafio hoje é cuidar do nosso maior patrimônio, que não é o dinheiro, é o ser humano, é o rotariano, é a rotariana. Para encerrar, Mário, agora não podemos deixar de fazer aquela parte da gratidão, né? Reconhecimento e gratidão caminham juntas a Rotary, né? Claro. Falando agora de Carlos Torce, mensagem final, ele que está encerrando a sua conferência hoje. O Carlos, ele fez uma gestão extremamente benéfica para o Rotary Internacional à frente do Distrito 4420. Eu conversava com ele, o nosso grande desafio era a manutenção do quadro associativo. Teve uma pequena queda durante o primeiro semestre, conversamos. O Torce entendeu perfeitamente a mensagem de que o sucesso dele garantiria o sucesso do seu sucessor. Seria o pilar, o fundamento para o sucesso do Adriano Valente. E ele cumpriu a missão, ele vai entregar o distrito com mais de 2.000 rotarianos e, se Deus quiser, vai uma vez mais ser o maior captador de recursos da Fundação Rotária na zona.
Legal, pessoal, muitos esclarecimentos na fala do Mário César. Enfim, com essa mensagem a gente encerra esse bate-papo. Continuamos aqui na nossa Conferência Distrital 2018-2019. Agora é o momento de celebrar o saldo da 28ª Conferência do Distrito 4.420. Ao meu lado, o nosso governador Carlos Torci. O mundo encantado de Rotary. Isso representava para você uma identidade posta lá no PETS. E hoje, depois de 3 dias, quase 4 dias reunidos em Águas de Lindóia, qual é o teu saldo, Torci, a respeito do evento tão grandioso? Nós tentamos refletir aquilo que nós pregamos a gestão inteira. Se nós trouxermos a filosofia Disney de encantamento de clientes, né, tratando clientes como convidados e entendendo os rotarianos como convidados desse evento, a nossa ideia foi de repercutir a mensagem. Então, tínhamos que encantar. E encantar começa com mudança de hábitos. Mudamos o salão, mudamos o palco e trouxemos palestras grandiosas e experiências diferentes. Como, por exemplo, a gravação desse programa, Rotary na TV, direto da conferência, no palco. Transformamos o nosso programa de estúdio em programa de auditório. Palestras como Mário Sérgio Cortella, Cristian Barbosa, o pessoal da Bandeirantes, Fábio Panunzio e Fernando Mitre, são assim atrações muito fortes, encantam. E a nossa menina lá do interior do Paraná, que veio contar como o Rotary pode mudar a vida das pessoas, das comunidades, de forma emocionante. Fiquei muito contente de ver Marmanjo confessando para mim que chorou. Isso foi muito legal. Então a conferência cumpriu o papel de representar a mensagem que trouxemos ao longo do ano, de encantamento, pela disposição, pelo arranjo, por todas as modificações que a gente trouxe. A gente conversava também com a Loriane Eide, ela que é de Rio Negro, do interior do Paraná, também teve a sua vida transformada por meio de um clube de Rotary, enfim, do nosso programa de intercâmbio, e hoje é uma rotaractiana que lidera um clube de Rotaract lá no Paraná. Governador, agora essa parte estrutural ficou bem clara, as atrações que encantam, né, trazendo conhecimento para a gente, como um Cristian Barbosa, um Fábio Panunzio, um Mitre, professor Cortella, enfim, mas vamos falar da nossa gente agora. Como é que os rotarianos reagiram ao chamado? E aí uma mobilização em cima de toda a dinâmica da conferência, né? Concurso de foto, a corrida para tornar o nosso DQA mais forte nesse final de gestão, enfim, uma valorização e reconhecimento a eles também, né? Sim, conferência é o ato de celebrar os resultados de um ano de trabalho. Embora o ano não tenha acabado, a gente tenha um pouco mais de 40 dias pela frente, a conferência já mostra que estamos chegando a uma conclusão muito satisfatória e agradável diante das metas que perseguíamos. O quadro associativo está se mostrando estável ao longo do ano, a gente entre altos e baixos recuperamos os números do início do ano. Eu acho que dentro do comportamento que o nosso distrito vem apresentando já historicamente, mas foi lançado um desafio numa reunião particular que eu tive com os presidentes durante a conferência, de que o número 2000 deixasse de ser mágico, que a gente conseguisse ultrapassá-lo. E a Fundação Rotária, com relação aos projetos, nós fomos sensacionais esse ano. Eu acho que nós atingimos a plenitude do trabalho com a Fundação Rotária. Nós não somos só bons doadores, nós somos bons doadores e bons em projetos de subsídio global também. É lógico que um ano atípico como esse provocou algumas reações adversas com relação às doações, mas nós continuamos ainda num patamar excepcional, principalmente se fizermos a conversão do dólar para o real, nós não estamos devendo a nível nenhum. Infelizmente o câmbio é quem mede a nossa eficiência dentro do Rotary por sermos internacionais, mas ainda repercutimos muito positivamente no Brasil por estarmos liderando a Fundação Rotária no Brasil. Legal, há de se ressaltar também o momento político e econômico, a gestão ficou bem no meio de uma eleição nacional também, então tudo isso a gente deve levar em conta. E o governador Torci com seus presidentes de clube conseguiram muita criatividade para que esse quadro fosse superado nesse momento. Governador, para encerrar, o sucesso da conferência fica também carimbado pela presença de representantes de Rotary International e os outros governadores, co-irmãos também, que prestigiaram o seu evento. Isso é prova de que o nosso distrito também pratica um certo intercâmbio no rotarismo brasileiro. Assim, nós não podemos nunca pensar em trabalhar sozinho.
Com relação à visita de outros distritos, o 4430 e o distrito 4.610 que estão sendo redistritados, eles praticamente territorialmente envolvem o nosso 4420. Nós estamos praticamente inseridos dentro deles. Então é uma relação de boa vizinhança, de amizade, até porque temos raízes históricas. Há 28 anos atrás, quando fomos separados, nós éramos um único distrito. Nós ficamos distantes depois de que houve a necessidade de separar o distritão, como eles chamavam antigamente, o antigo 461. E eles são próximos. A gente tem um território conurbado conjunto ali, que é a cidade de São Paulo. Nosso distrito e os outros participam da mesma Fundação dos Rotarianos de São Paulo. Então nós desenvolvemos atividades em conjunto, nós temos que trabalhar em conjunto. Então é natural que a gente se visite. Assim como eles vieram aqui, eu estou indo às conferências deles, né, naturalmente, e o nosso representante do presidente de Arredo, do distrito 4.620, é uma excelente pessoa, ele representou muito bem o presidente, foi muito atento a tudo que assistiu, e ele nos avaliou muito bem. Você sabe que a visita do representante é uma avaliação do nosso desempenho. Ele, na reunião do Colégio de Governadores, nos avaliou muito bem, elogiou a nossa conferência a nível de convenção internacional pela qualidade das palestras, pela estrutura colocada à disposição dos nossos convidados. Governador Torce, para encerrar agora, gestão terminando, a mensagem que você quer deixar aos nossos rotarianos, enfim, ao elenco 2018-2019? Pois é, a minha preocupação sempre foi com a instituição. A mensagem de encantamento, e essa é a palavra-chave que eu deixo, não é momentânea e pontual. A minha intenção, com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu falei, com tudo aquilo que nós preparamos ao longo de todo esse ano rotário, desde a fase de preparação, é para que um conceito de envolvimento dos associados, de trabalhar pela instituição, seja considerado sempre perene. Ele não é pontual, nada deve se acabar em 30 de junho. Nós queremos que isso seja a base das relações entre rotarianos no nosso distrito para sempre. Eu não gostaria que isso se acabasse agora, não, porque o investimento que eu fiz foi para valorizar o maior patrimônio que o Rotary tem, que é o rotariano, é a pessoa. Sem ela nada acontece, e elas acontecem dentro dos clubes. Foi esse o foco do encantamento. Legal, pessoal, com essa mensagem final do governador Carlos Torce, aqui de Águas de Lindóia, Hotel Monte Real Resort, a gente encerra não só o Rotary na TV, como também a 28ª Conferência do Distrito 4.420. A gente deixa aqui já a nossa passagem de bastão ao elenco, ao time do governador Adriano Valente, que fará com certeza um distrito também cada vez melhor a partir do ano 2019 e 2020. Nós nos encontramos aqui no Rotary na TV na semana que vem e o elenco se encontra novamente no ano que vem na Conferência Distrital 2019-2020. Fiquem todos com Deus. Valeu!